Um dos pontos que eu discordo é a ideia de que Jesus Cristo não morreu por todos e que Jesus Cristo não ama todos. Jesus morreu pelos eleitos e não por todas as pessoas. Os eleitos seriam quem? Se você crer em Cristo, você é um eleito. Se você aceitar a Cristo, você é um eleito. Por quê? Porque ninguém pode ir a Ele se pelo Pai isso não for concedido. O Senhor Jesus disse isso. Pelos próprios calvinistas, nem todo mundo que aceita Cristo é eleito. Se o pastor Granconato é realmente de 5 pontos, ele tem que dizer aqui publicamente que crê que Jesus não morreu por todo mundo. Claro que não. Ele não morreu por todos. Cristo morreu para abrir a possibilidade para um número ilimitado de pessoas serem salvas, ou Cristo morreu para comprar um grupo que ele já tinha escolhido? Ora, se eu creio que ele já tinha os seus eleitos, então eu creio que ele morreu, veio aqui para resgatar esses eleitos que ele já tinha. Os cristãos evangélicos, eles são conhecidos por terem a Bíblia como regra de fé e prática, e não os sínodos, e não os acordos doutrinários regionais, porque por mais que seja muito interessante hoje, abraçado por muitas denominações fora da Holanda, por exemplo, mas essa teologia é uma teologia nacional holandesa, e hoje abraçado, por exemplo, aqui no Brasil pelo pastor Granconato, sua denominação, a Igreja Presbiteriana, são signatários, por assim dizer, do sínodo de Dort, por exemplo, ou da Tulip como um todo, dos 5 pontos do calvinismo, do qual ele falou aqui em português, não forma a Tulip, mas os 5 pontos do calvinismo. Mas o cristão, ele não é signatário de acordos nacionais, internacionais, de partes. Ele é signatário das Escrituras, eu acho que nisso nós concordamos. E a meu ver, a mim me parece, com todo respeito, que os 5 pontos do calvinismo têm problemas graves a serem revistos. E é interessante que nem os 5 pontos do calvinismo e nem os 5 pontos do arminianismo, que também tem os 5 pontos do arminianismo, foram desenvolvidos pelo próprio Armínio ou pelo próprio Calvino, né? Uhum. São pontos que foram desenvolvidos depois, entende? Então, eu não sei se o Calvino assinaria os 5 pontos que os calvinistas defendem agora. Eu acho que ninguém sabe, porque não tem como saber, porque foram desenvolvidos depois. Um dos pontos que eu discordo, Vilela e o pessoal que está acompanhando a gente, é a ideia de que Jesus Cristo não morreu por todos e que Jesus Cristo não ama todos. Então, para você abraçar o calvinismo, que é essa linha, você tem que entender que Jesus Cristo morreu não por todos. Então eu estou pregando para uma pessoa, tem uma igreja, tem 100 pessoas, uma praça com 100 pessoas. Eu estou pregando, aí eu falo assim, se alguém aqui receber Jesus como Salvador, não sei o que lá e tal, você pode ser salvo. Isso não é verdade. Assim, como eles falam, é verdade, mas não é totalmente, porque nem todo mundo ali é escolhido. Jesus morreu pelos eleitos, e não por todas as pessoas. Os eleitos seriam quem? Quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então Deus, ele escolheu, tipo assim, pensa que Deus, antes do haja luz, só tem Deus. E ele existe nele mesmo, na trindade perfeita e tal. E pensa que antes dele dizer haja luz, ele já sabia que esse podcast ia estar acontecendo, certo? E ele já sabia como eu, você e ele, todo mundo que está aqui, todo mundo que está acompanhando a gente, seria e viveria. E ele já colocou o teu nome no livro da vida ou não. Então você já nasce salvo ou você já nasce perdido. E nada que você faça muda esse curso, nem mesmo a sua conversão. Por quê? Porque Jesus, vamos dizer que você fosse um perdido e eu salvo. Então Jesus morreu por mim, não por você. Ou ao contrário, você é o salvo, eu sou o perdido. Na cruz, o calvinista profissional, o calvinista 5 pontos, ele vai dizer assim, Jesus morreu pelo Vilela, mas não pelo César. Levando em conta, a gente não sabe quem é escolhido e quem não é, né? Quem é eleito e quem não é. Mas levando em conta, se você é eleito, então a morte de Cristo, ela é eficaz só para você. Para mim, não importa. Eu posso aceitar Cristo, posso ir para a igreja. Mas a minha dúvida é, você não pode no meio do caminho ser eleito? Não. Jesus morreu apenas por um grupo. Isso, e esse grupo é os eleitos. É assim que o calvinismo crê. Tem aí um espantalhozinho aí. Né? É um espantalhozinho que foi criado pelo Charles Wesley, ou melhor, pelo John Wesley, que diz o seguinte, o John Wesley, ele era um arminiano, e ele se envolveu num embate com um cara chamado Augustus Toplady.
Augusto Toplady era um fã de um calvinista chamado Girolamo Zanchius, alguma coisa assim. Esqueci o nome dele. Zanchi. E o Toplady traduziu as obras de Zanchi. E o Charles Wesley, de forma desonesta, é uma mancha na biografia dele. É o John Wesley, não é? O John Wesley. É o John Wesley. O John Wesley traduziu, pegou uma frase e atribuiu essa frase ao Toplady, dizendo o seguinte, que o Toplady tinha dito, ele colocou essa frase e assinou, como se fosse o Toplady, dizendo o seguinte, olha, a pessoa, se ela não for eleita, não importa o que ela faça, ela pode inclusive crer em Cristo, que isso não vai adiantar. E se ela for eleita, ela pode inclusive não crer em Cristo, não importa, ela vai ser salva. Isso nunca nenhum calvinista disse. Por que nenhum calvinista nunca disse isso? Por uma razão muito simples. A palavra de Deus estabelece em Romanos 8 que existe um processo fixo que envolve a eleição. E esse processo ele é descrito em Romanos 8. Romanos 8 fala que aqueles que de antemão conheceu, a estes também chamou. Então é uma cadeia. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então existe um processo fixo. Não há como a pessoa ter sido eleita e depois não ser chamada e não ser justificada. Então essa ideia de uma pessoa que é eleita e não crê em Cristo, isso não existe no discurso calvinista. Nenhum calvinista fala isso. Isso aí é uma atribuição de falas que já vem de 200 anos e que nunca nenhum calvinista falou. Eu também não falei, tá? Aqui. Eu não disse isso. Eu entendi que você tinha falado. Não falou. Não falei que então, se a pessoa... não falei isso. Que se ela não cresce... Ok. Eu entendi que você tinha falado exatamente isso. O que eu disse é assim, que o calvinista... Até falei, o calvinista profissional de 5 pontos, o clássico, ele entende que Jesus Cristo não morreu por todos. Uhum. E essa morte de Cristo é eficaz apenas para os eleitos. Por exemplo, se você é eleito, você já está... Você nasceu salvo. Como que eu sei se eu sou eleito? Você sabe que... Não dá para saber. Dá para saber, claro que dá para saber. Se você crer em Cristo, você é um eleito. Porque ninguém... Se você aceitar a Cristo, você é um eleito. Por quê? Porque ninguém pode ir a ele, se pelo Pai isso não for concedido. O Senhor Jesus disse isso. Mas nem todo mundo que professa Cristo pelos próprios calvinistas, nem todo mundo que aceita Cristo é eleito. Nós estamos claro que é. Então todo aquele que aceita Cristo os cristãos são eleitos. Todos os cristãos são eleitos, claro. Isso é ponto pacífico no calvinismo. Todo cristão, todo aquele que crê em Cristo é um eleito. Isso não tem dúvida nenhuma. E para o arminiano também. Para o arminiano também. Tá. Também. Quem crê em Jesus é salvo. Agora, quando eu digo, o primeiro ponto lá que eu falei, da Tulip, que eu discordo, que não é exatamente o primeiro da Tulip, mas é o primeiro que eu levantei aqui, é que Jesus Cristo não morreu por todos, entende? Então, se o pastor Granconato é realmente de 5 pontos, ele tem que dizer aqui, publicamente, que crê que Jesus não morreu por todo mundo. Claro que não. E ele não morreu por todos. Deixa eu explicar melhor. Tá. Primeiro, a questão dos eleitos de Deus. Isso é ponto pacífico. A Bíblia mostra expressamente que Deus tem seus eleitos. Eu tenho aqui, por exemplo, em Atos 13, no versículo 48, fala assim: os gentios, ouvindo isso, aqui é o evangelho sendo pregado na cidade de Antioquia da Pisídia. Ele fala o seguinte: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O texto estabelece aqui uma designação para essas pessoas, explicando por que elas creram. Elas creram por quê? Porque foram destinadas para a vida eterna.
Tem um outro texto que eu acho interessante, que é Apocalipse 17:8. São só alguns exemplos disso. Há outros textos, é claro, tem um monte aqui, tem uma lista enorme aqui de textos que mostram a eleição. A eleição não é problema para o arminianismo. Os arminianos, o próprio Armínio, ele cria na eleição. O problema é que Armínio cria na eleição por outros mecanismos, mas ninguém rejeita a eleição porque é uma expressão bíblica. Deixa eu ler aqui Apocalipse 17:8. Então essa é a diferença sobre como é feita essa eleição. Exatamente, essa é a distinção. Tá. Então, por exemplo, Apocalipse 17:8 fala assim: a besta que viste é escatológico, né? Era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O texto aqui fala de um livro da vida escrito desde a fundação do mundo. Ou seja, existe um registro, por assim dizer, né? Um registro das pessoas salvas. E a Bíblia sempre se refere a esse grupo como grupo de eleitos. A Bíblia fala em Mateus 24 que se não fosse por causa dos eleitos, os sofrimentos da tribulação seriam muito maiores. Romanos 8 fala da eleição segundo a graça, que muitos judeus permanecem firmes porque foram eleitos segundo a graça. Efésios 1 fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então existe uma série de textos que mostram isso aí. Agora, sobre a expiação limitada, isso aí é um ponto que os próprios calvinistas... O que é expiação limitada? Expiação limitada, que Jesus Cristo morreu só pelos eleitos. Esse ponto que eu levantei lá atrás, agora. Eu creio que Jesus morreu por todos e ele não crê que Jesus morreu por todos. E o nome disso é expiação limitada. A expiação dos pecados que Jesus fez na cruz não serve para todo mundo. Não foi ilimitada. Ele crê que foi limitada, eu creio que foi ilimitado para todos. Porque a grande pergunta é a seguinte: Cristo morreu para abrir a possibilidade para um número ilimitado de pessoas serem salvas, ou Cristo morreu para comprar um grupo que ele já tinha escolhido? Ora, se eu creio que ele já tinha os seus eleitos, então eu creio que ele morreu, veio aqui para resgatar esses eleitos que ele já tinha. Não fazia sentido ele morrer por alguém que não estava lá no grupo de eleitos desde antes da fundação do mundo. Então esse é o aspecto lógico. Tem a ver com o pecado original ou não? Tudo isso que a gente está falando? Assim... Não diretamente, Tá. Não tem a ver, porque é assim, a eleição incondicional, ela é pela graça, não tem uma razão para ela. Entendi. Deus não escolheu você pelas minhas ações. Pelas suas ações, porque ele viu algo legal em você. Ele escolheu você gratuitamente, de acordo com o beneplácito da sua vontade, diz Efésios. E isso significa que a graça não tem motivos. Por que Deus me escolheu e não outro? É o abismo da cruz que Agostinho falava. Ele falou assim, olha, isso aí é o abismo da cruz. Eu não consigo explicar isso, não há razão. E a graça é isso, é a ausência de motivos. Deus me escolheu sem que eu fosse melhor do que o fulano. Então isso é a graça de Deus. Agora só uma coisinha rapidinho. Assim, a expiação limitada, dentro do universo calvinista, existe uma vertente que é chamado de universalismo hipotético, que fala o seguinte: não, Cristo morreu por todos. É o calvinista de 4 pontos da escola de Saumur. A escola de Saumur, na França, de um cara chamado Amiot, era o sobrenome dele, né? Moisés Amiot. Ele falava assim: não, Cristo morreu por todo mundo, ou seja, ele morreu por todos, é universalismo hipotético. Por quê? Ele morreu por todos para que, na hipótese de alguém crer, a pessoa possa crer. O calvinismo de Dort fala: não, Cristo morreu para comprar ali os seus eleitos apenas. Agora, em que ponto eu acho que o arminianismo acaba caindo nisso também? Na verdade, o arminianismo, ele crê na expiação limitada também. Por quê? Porque o arminianismo, ele crê assim, ele acredita que as pessoas que creram porque Deus previu que iriam crer. Desde a eternidade, Deus olhou no corredor da história. Eu gostaria de contribuir, se eu pudesse. Só vou fechar o pensamento aqui, já passo para você, desculpa. Mas é assim, ele diz o seguinte: olha, Deus previu a fé. Então Deus previu a fé e previu quem iria perseverar na fé. Tá. Quando ele viu quem ia crer e quem iria perseverar na fé, ele escolheu essas pessoas. Então, é a eleição de acordo com a presciência de Deus. E aí usa alguns textos para isso, 1 Pedro 1:2, tá? O Romanos 8 também, para dizer isso. Olha, Deus escolheu com base na presciência. Então a pergunta é a seguinte: se Deus escolheu com base na presciência, então já tem um número fixo. Então, quando Cristo veio aqui, ele veio para salvar quem? Os eleitos. É claro. Então, pela lógica, o arminianismo cai na expiação limitada também. Então eu posso falar: não, ele veio aqui e tal, morreu por todo mundo. Não, morreu à toa então. Morreu à toa porque já tinha o número definido pela presciência, quem iria ser salvo e quem iria perseverar.
E ele veio para morrer por quem? Por eles, é lógico, é evidente. Então, é claro que o arminianismo acaba caindo nisso também, ainda que não queira admitir. Mas esse é o fato. Né? Vamos lá. Então vamos lá. É bom esclarecer, enfatizar que o princípio bíblico é que Jesus Cristo morreu por todos. Por todas as pessoas. A Bíblia diz isso, Vilela, vez após vez. A ideia de que Jesus morreu por alguns não é bíblica, é teológica. Então, o calvinismo defende uma teologia, mas não o que a Bíblia diz a respeito. Então, por exemplo, separei aqui o texto de Romanos capítulo 11, diz assim, 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Foi a sua pergunta. Por causa do pecado de Adão? É, por causa do pecado de Adão. Exatamente por causa do pecado de Adão, todos caíram com Adão. Porque todos nós estávamos em Adão. Quando Adão caiu, a humanidade estava em Adão. Porque você é filho do teu pai, que é filho do pai dele, que é filho do pai dele, termina em Adão. Quando você tem uma forma de bolo, uma assadeira de bolo, e ela cai e a massa quina, você não precisa jogar ela fora, mas todo bolo que sai daquela forma sai amassada. Certo? Adão é a forma. Ele caiu. Todos os homens nasceram pecadores. E é isso que esse texto está dizendo em Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Então a oferta de Jesus vai e prega o evangelho a toda criatura, ela é sincera. Porque senão, se apenas, olha, prega para toda criatura, mas nem todo mundo, mesmo que o cara aceitar, mesmo que o cara e tal, nem todo mundo. Não é sincero. O texto de Romanos, capítulo 11, versículo 32, eu queria a consideração do professor. A palavra todos aparece 2 vezes, como ele sabe. Deus encerrou a todos na desobediência. Que todos é esse? Todos os seres humanos. A fim de usar misericórdia para com todos. Mas aí o todos, na explicação dele, para defender essa teologia, ele vai tentar dar um jeito para falar que esse todos não é todos. Entende? Então, eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz por todos os homens. Eu queria a consideração dele nesse texto. Tá, sem problemas. Esse texto, o apóstolo Paulo usa a palavra todos no sentido de judeus e gentios. Você diz o seguinte, olha, Cristo encerrou todos na desobediência, judeus e gentios, a fim de usar de misericórdia para com todos. Gentios são todos os outros que não são... Gentios são todos que não são judeus. Tá. Porque o grande tema de Romanos 11 é a questão de Israel, e o pecado de Israel, a rejeição de Israel. Isso é verdade. Então ele fala o seguinte, olha, Deus encerrou todos no pecado, judeus e gentios. Todos, não somente Israel, não somente os gregos, não somente, sei lá, as pessoas de outras etnias, mas todos, sem exceção. Não há uma etnia, não há uma raça que não esteja debaixo do pecado. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Todos os homens, no caso. Todos os seres humanos. Porque se tem judeu e gentil, não tem outro povo fora judeu e gentil. Judeu e gentil é todos. Isso, todos, judeus e gentios, isso. Ele encerrou todos lá. Tá. A fim de usar de misericórdia para com todos também, judeus e gentios. E é comum o apóstolo Paulo usar a palavra todos num sentido assim, num sentido mais limitado. Porque se você olhar, por exemplo, 1 Coríntios 15, 22, quer ver? Que interessante isso. 1 Coríntios 15, 22. Olha o que ele fala nesse texto aqui de 1 Coríntios 15, 22. Ele fala o seguinte aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Porque assim como em Adão todos morrem, ok? Certo. E tá certo. Todos morrem em Adão. A partir de Adão, todos... Sim, todos morrem. Morrem pelo pecado. Exatamente. Agora veja a sequência. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada ser humano será vivificado em Cristo? Cada ser humano receberá a vida que Cristo dá? Então nós percebemos que o apóstolo Paulo muitas vezes ele faz uma alternância. Isso você vê em Romanos 5, por exemplo, Vilela. Em Romanos 5 você vê o apóstolo Paulo usando muito a alternância entre a palavra todos e muitos. Parece que para o apóstolo Paulo, especialmente em Romanos 5, quem está em casa pode ler depois Romanos 5, vai ver que existe uma alternância desses dois termos, todos e muitos. Parece que para ele são termos intercambiáveis, e ele usa isso até por uma questão estilística. E aqui é um exemplo disso. A palavra todos nem sempre significa cada ser humano que há na Terra. Por exemplo, o próprio João, aliás, parece que isso era uma coisa meio cultural. João disse o seguinte, Jesus falando, olha, quando eu for levantado da terra, se referindo à crucificação dele, atrairei todos a mim mesmo. Todos seria então cada ser humano?
cada ser humano da Terra é atraído para a cruz de Cristo, quem dera isso fosse verdade. Isso não acontece. Então nós percebemos que nós não podemos atribuir a palavra a todos no Novo Testamento o mesmo sentido, o mesmo escopo, a mesma abrangência que nós atribuímos a palavra a todos no português. Porque na Bíblia, essa palavra, ela tem uma certa maleabilidade. Ela não significa rigorosamente cada indivíduo que há na Terra. Eu trarei todos a mim mesmo. Meu Deus, não dá para ser cada indivíduo. Assim como 1 Coríntios 15, 22 também. Nem todos recebem vida em Cristo. Então o que nós percebemos em Romanos... É que nem quando a minha mãe falava pra minha mãe assim, eu quero ir na festa. Falava assim, você não vai. Falava, mas todo mundo vai. Exatamente. Falava, você não é todo mundo. Percebe que a palavra todos ela tem nuances diferentes, então não posso me apegar a isso. Agora, quanto ao que o pastor mencionou, dizendo, olha, isso aí não é ensinado na Bíblia e tudo mais, meu Deus. Eu quero só lembrar aqui que o calvinismo é uma posição fundamentada fortemente em trabalho exegético. O arminianismo nasceu num contexto em que a teologia não era uma teologia voltada tanto para a exegese. João Calvino foi um mestre em exegese. As Institutas e todas as suas obras são obras de exegese num nível altíssimo. Armínio não era um exegeta. Se você ler a exegese de Armínio de Romanos 9, meu Deus do céu, nenhum arminiano acredita naquilo. Ele fala que Esaú e Jacó são símbolos. Ou seja, quando ele vê uma dificuldade, ele corre para transformar a coisa em símbolo. Aí fica fácil. Eu alegorizo o texto e atribuo a ele o significado que eu bem entendo. Então, não dá para levar muito a sério a questão, as questões exegéticas de Armínio, porque ele nem viveu num contexto de ênfase em exegese, que foi o escolacismo protestante, que era um ambiente mais voltado para a lógica do que para exegese. Agora, Calvino e seus seguidores, eles sempre foram muito sérios na exegese, muito apegados à exegese, mesmo em séculos posteriores. Como Jonathan Edwards, os livros que ele escreveu e tudo mais, os comentários todos dos calvinistas do passado, os puritanos todos, comentaristas de renome, eram pessoas que se debruçavam sobre o texto bíblico para fazer a exegese do texto. E é interessante observar o seguinte, Jesus, ele fala em João 10, ele diz algo interessante, que deve ser levado em conta, que a gente, entre outros textos, não é só esse, tem um monte, mas João 10, por exemplo, capítulo 11, versículo 11, ele fala o seguinte, João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele fala. Veja também o versículo 14, fala assim, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ele fala. Ele prossegue no versículo 26, ele fala algo interessante no versículo 26. Ele fala assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E ele diz, inclusive na sequência, ele fala assim, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Então o Senhor Jesus, ele fala, eu vou dar minha vida pelas ovelhas. E ele se volta para os seus inimigos e fala, vocês não são das minhas ovelhas. Eu vou dar a minha vida pelas ovelhas e um dia elas ouvirão a minha voz e crerão em mim e vão me seguir. Então, quando ele fala que dará a vida pelas ovelhas, temos que levar isso em conta. E ele aponta para os inimigos e fala, vocês não são das minhas ovelhas? Bom, está bem evidente isso aí, que ele tem um grupo específico que ele veio resgatar. E que o arminianismo não destoa disso. O arminianismo fala de um grupo específico. Jesus veio para morrer por quem? Pelas ovelhas, por aqueles que ele escolheu.